Olá, caros alunos do IMAES, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Registro Civil 1 e nós vamos percorrer a Lei 6.015, só que agora com a perspectiva do Registro Civil. Então vamos abrir a Lei 6.015 e vamos percorrer, esmiuçar artigo por artigo, a começar do artigo 1º. Nessa primeira semana nós vamos falar sobre os aspectos gerais, para, a partir da segunda semana, nós irmos a fundo no registro civil, falarmos sobre nascimento, falarmos sobre óbito, falarmos sobre casamento. A primeira semana, nós vamos rever alguns artigos que nós já vimos em outras disciplinas, só que agora com a perspectiva do registro civil. Então, Lei 6.015, título 1 das disposições gerais, capítulo 1 das atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Nós já falamos sobre isso várias vezes em várias disciplinas. Os registros públicos servem para dar autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E essa autenticidade, essa segurança e essa eficácia, ela também diz respeito ao registro civil das pessoas naturais. Conforme preleciona o parágrafo 1º, que diz assim: os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1, o registro civil das pessoas naturais. Então, essa semana, nós estaremos iniciando o estudo do registro civil das pessoas naturais. E tal é a importância dessa disciplina, registro civil, que ela aparece logo no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.015. É a primeira atribuição que aparece na Lei de Registros Públicos. Eu costumo dizer que o registro civil das pessoas naturais é, dentro do aspecto notarial e registral, digamos assim, dentro do complexo notarial e registral, é a atribuição mais importante. Porque sem o registro civil, nós não teríamos base para os outros registros. Imaginemos trabalhar com o registro de imóveis sem a base do registro civil. Seria impossível. Como é que nós poderíamos dizer que fulano é proprietário de um imóvel? E a qualificação jurídica de ciclano? Fulano é casado, fulano é solteiro. Essa qualificação, o estado civil, perpassa pelos registros públicos no que concerne ao registro civil das pessoas naturais. Então, eu costumo dizer que o registro civil das pessoas naturais é a grande atribuição do complexo notarial e registral. A Lei 6.015 ela vai tratar, além do registro civil das pessoas naturais, ela vai tratar do registro civil das pessoas jurídicas, ela vai tratar do registro de títulos e documentos e ela vai tratar do registro de imóveis. Nós já falamos sobre isso. Nós temos de um lado o tabelionato e nós temos do outro lado os registros. Tá? Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Então, a Lei 6.015 vai tratar de registros públicos, mas os registros públicos eles não se encerram com essas atribuições trazidas pela Lei 6.015. Nós temos, por exemplo, o registro de empresas mercantis, que é feito na junta comercial, que é regida por uma outra lei, que não a Lei 6.015. Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos
estabelecidos em regulamento. Então, olha só, esse parágrafo terceiro, ele foi incluído pela Lei 13.874 de 2019. E já vem acompanhando, então, o processo de tornar os registros eletrônicos e tornar os registros mais acessíveis e palpáveis e eficazes. Note que a Lei 6.015, ela é de 1973 e em 2019, através dessa alteração feita pela Lei 13.874, foi acrescentado um parágrafo terceiro ao artigo 1º, dizendo que os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico. Hoje em dia, o registro eletrônico é uma realidade. A forma de organização, a forma de arquivamento dos documentos, à medida que a sociedade vai evoluindo, essa forma de organização e essa forma de arquivamento também precisa evoluir. Então, nós temos hoje cartórios, ou nós temos hoje serventias, em que ainda se utilizam livrões, aqueles livros grandes que eram escriturados manualmente, mas nós temos hoje serventias que trabalham exclusivamente de forma eletrônica. Tá legal? E aí nós temos que adequar a lei com a realidade social. Será que nós podemos ter somente livros eletrônicos? Ou nós temos que obrigatoriamente ter livros físicos? Aí vai depender de cada atribuição. Se a lei não disser expressamente, pode vir o código de normas e dizer que pode ou que não pode. Por exemplo, no tabelionato de notas, tabelionato de protesto, no registro de imóveis, nós temos livros obrigatórios, mas que podem ser escriturados apenas de forma eletrônica. Se nós pegarmos o Código de Normas do Estado do Maranhão e formos lá na parte específica do tabelionato de protesto, por exemplo, nós vamos ver que todos os livros, todos, sem exceção, podem ser escriturados somente de forma eletrônica. Se nós formos, então, para a parte de registro de imóveis, nós vamos ver que nós temos livros obrigatórios, mas que um deles precisa ser mantido o físico, o papel, que é o livro de protocolo. Mas, professor, e no registro civil? Nós temos o registro civil, que nos obriga a ter o livro físico. Porque, por exemplo, quando nós vamos fazer um assento de nascimento, ou nós vamos fazer um assento de óbito, ou um assento de casamento, nós precisamos da assinatura das pessoas que estão requerendo que aquele assento seja feito. Então, por causa da assinatura, eu ainda preciso do livro físico. Mas pode ser que futuramente a Corregedoria do Estado do Maranhão, por exemplo, ela venha autorizar que essa assinatura seja feita de forma eletrônica. Assim como é feito no Detran, por exemplo, com aquela canetinha que a gente assina diretamente num tablet e vai a nossa assinatura lá para o computador, pode ser que futuramente a Corregedoria do Estado do Maranhão autorize que os assentos de nascimento, de óbito, de casamento, os assentos relativos ao registro civil possam ser feitos dessa forma, eminentemente eletrônica. Mas aí eu vou precisar de uma norma específica. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º, que são aqueles que nós já falamos, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos, documentos e registro de imóveis, ficam a cargo dos serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios
e das resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos estados. Nós já conversamos sobre isso também, quando nós demos a disciplina de introdução ao direito notarial e registral, nós falamos sobre o artigo 236 da Constituição e falamos a forma de ingresso dos tabeliães e oficiais de registro no mundo notarial e registral, que é através de concurso público de provas e títulos. Então, esse artigo 2º da Lei 6.015, ele precisa ser adequado e ele precisa ser conformado, está em conformidade com o artigo 236 da Constituição Federal. E aqui, nós não vamos passar artigo por artigo, inciso por inciso. Nós vamos falar especificadamente aquilo que é importante para o registro civil de pessoas naturais, porque todos esses artigos aqui, da parte geral da Lei 6.015, nós já vimos e nós já falamos. E aí nós vamos tratar de um ou outro artigo e vamos conformá-lo, né? Vamos analisá-lo à luz do registro civil de pessoas naturais. Tá legal? Então, artigo 2º, já falamos. Aí a gente pula os incisos e vamos lá para o capítulo 2, que vai falar da escrituração. E o capítulo 2, ao falar da escrituração, começa lá no artigo 3º e fala assim: a escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Então, os livros, de uma forma geral, possuem um padrão. E esse padrão nós podemos encontrar o padrão no anexo da Lei 6.015. E aí nós já falamos sobre isso. O parágrafo 1º vai falar das dimensões do livro. O parágrafo 2º vai falar que para a facilidade dos serviços eles podem ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos aos modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês, porque a nossa aula e o nosso curso, ele é voltado para a prática, né? Ele é voltado para a prática. Então, os livros, eles vão ser abertos, vai ter lá o termo de abertura, praticaremos os assentos e ao final do livro vamos fazer o termo de encerramento. No termo de encerramento a gente vai colocar todas as ressalvas, tudo aquilo que aconteceu de anormal com o livro. Pulou o número de ordem, deixamos uma folha em branco, isso tem que constar no termo de encerramento. E depois que fizermos esse termo de encerramento, a gente vai encadernar o livro. E é muito importante que você que trabalha em cartório, você que auxilia o tabelião, você que auxilia o registrador, você chame a atenção dele e diga: olha, o livro acabou, ele foi encerrado e ele precisa ser encadernado. Os livros não podem ficar muito tempo sem a devida encadernação, sob pena de poder serem os atos fraudados, modificados. E aí, esse não é o espírito da lei e esse também não é o espírito de quem comanda a serventia judicial. Tanto o titular quanto os seus prepostos, ou seja, vocês, os escreventes, os auxiliares, precisam entender, precisam compreender que o local da serventia é um local sagrado, no sentido de que ali precisa estar segurança jurídica. E um livro que se encerra e não é imediatamente encadernado abre brechas para fraudes. Estamos tratando de registro civil das pessoas naturais. E aí a gente vai estar tratando de nascimento, casamento e óbito, que são os principais atos do registro civil. Aberto um livro de nascimento, imediatamente ele precisa ter os seus assentos, e uma vez terminado todos os assentos do livro, que são 300 folhas, esse livro precisa ser encerrado e imediatamente encadernado. Tá legal?
Continuando ainda na parte de escrituração, parágrafo único do artigo 4º. Os livros notariais, nos modelos existentes em folhas soltas ou fixas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Por que eu estou falando desse artigo? Porque ele foi inserido pela Lei 9.955 de 2000 à Lei 6.015. E aí eu comecei falando que a Lei 6.015 tratava de registros públicos. E aí veio um parágrafo único falando sobre livros notariais. E aí vocês também estão tendo, concomitantemente a essa disciplina, a disciplina de tabelionato de notas 1. E para entendermos que a atividade notarial e registral é todo um conjunto de regras e princípios, o legislador achou por bem, numa lei de registros, falar também sobre livros notariais, já que nessa lei de registros, nessa parte especificamente, estávamos tratando de escrituração. E aqui o legislador entendeu que é um complexo, notas e registros. Tabelionato e registros, tá? Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte consignado dessa lei. Então, a regra é que o livro tenha 300 folhas. Se a serventia não tem um movimento tão grande para encerrar um livro de 300 folhas num período razoável, o juiz poderá mandar diminuir até a terça parte. Então, o juiz poderá dizer, olha, o movimento da serventia não é tão grande, para que o livro não permaneça muito tempo aberto, nós vamos reduzir o número de folhas, que em vez de 300 passará a ter 200 ou passará a ter até 100 folhas, até a terça parte. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras na ordem alfabética simples. Então, eu tenho, em regra, os livros eles são conhecidos ou eles são nominados por letras. Então, no registro civil de pessoas naturais, nós vamos ver que, por exemplo, o livro A é o livro de nascimento. O livro B é o livro de casamento, o B é auxiliar de casamento religioso, o livro C de óbito, o livro C é auxiliar de natimorto. O livro D, o livro de proclamas, e o livro E para os demais atos relativos ao Estado Civil, com exceção do registro de imóveis, cuja nominação é feita por números, adicionando-se letras conforme a ordem alfabética simples. Registro civil de pessoas naturais. Regra, os livros são nominados por letras. Livro A, nascimento, então eu tenho o livro A1. Acabou o livro A1, eu vou ter o livro A2 e assim por diante. Livro B, livro C, C auxiliar, livro D, livro E. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Então, os números de ordem, eles começam do 1 e vão até o infinito. Eles vão do 1 até o infinito. Vamos falar um pouquinho, então, da ordem de serviço. Falamos da escrituração. Entendemos, então, pela leitura dos artigos e vamos relacionar sempre ao registro civil, vamos falar, então, da ordem de serviço. O registro, de forma geral, e aí contempla também o registro civil, ele vai começar e terminar nas mesmas horas em todos os dias úteis. Tem exceção? Tem o registro civil de pessoas naturais, nossa disciplina, o registro civil, ele funciona todos os dias. Para o registro civil não existe sábado, nem domingo, nem feriado. Tá? Não existe sábado, nem domingo, nem feriado. Então, os atos do registro civil, eles não padecem da nulidade lá do artigo 9º.
O artigo 9º da Lei 6.015 diz assim, olha, será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente. Então, a regra é que haja expediente, de forma geral, em dias úteis. O registro civil ele funciona sábado, domingos e feriados. Então, os assentos feitos em sábados, domingos e feriados, eles não serão nulos. Tá? Eles não serão nulos. Isso para o registro civil. Agora, se um ato de registro de imóveis, se um ato do tabelionato de protesto, se um ato do tabelionato de notas, se um ato de títulos e documentos ou pessoas jurídicas forem feitos fora do horário e fora dos dias úteis, eles serão nulos de pleno direito, conforme preleciona o artigo 9º. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Então, chegou no horário regulamentar, chegou a hora de fechar o cartório, o título ele não foi registrado, aguarda-se o dia seguinte e vai ser registrado antes dos títulos apresentados no dia seguinte. Tem exceção? Tem. Sempre o registro civil de pessoas naturais vai ser exceção. Parágrafo único do artigo 10. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Então, se chegou um assento de nascimento para ser feito às 17h50, o cartório fecha às 18h. Iniciou-se o assento de nascimento às 17h50, deu 18 horas, ainda não terminou o assento, ele precisa ser terminado no mesmo dia, esse assento. Não pode deixar de ser feito para ser concluído no dia seguinte. Ele tem que terminar no mesmo dia. Tá? Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação de seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Isso serve para todos os registros, inclusive para o registro civil. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Isso aqui, esse artigo 12, ele vai servir mais para o registro de imóveis. Parágrafo único do artigo 12. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Tá? Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos de registro serão praticados. Já vimos isso por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito da parte interessada, né? A requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Parágrafo 1º do artigo 13. O reconhecimento de firma nas comunicações do registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Tá? Então, chegou uma comunicação para o registro civil, o oficial, o registrador civil, pode solicitar o reconhecimento de firma nessas comunicações, para que ele tenha certeza, a garantia de quem está subscrevendo aquele pedido. Tá? Parágrafo 2º do artigo 13. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Então, houve uma emancipação, quem vai custear isso é a parte interessada. Tá? Artigo 14. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais de registro, inclusive os registradores civis, terão direito a título de remuneração, os emolumentos fixados na tabela de emolumentos, já sabemos disso. O valor correspondente às custas de escritura, certidões, buscas e averbações, registros de qualquer natureza, né? Esse valor dos emolumentos constará obrigatoriamente no próprio documento. Então, isso é prática, né? Todo documento expedido pelos cartórios, inclusive os cartórios de registro civil, precisam constar o valor que está sendo cobrado do usuário. Tá? Então, hoje no Maranhão, nós já temos selo eletrônico. Você verifica que na certidão sai um QR Code
e sai o selo eletrônico com o valor que o usuário está pagando. Inclusive, com a separação das taxas que nós pagamos, né? Taxa judiciária do FERJ, do FERC, FEMP, FADEP, tá? Artigo 15, quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo, ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Então, se o registrador civil for praticar um ato em que tenha algum tipo de impedimento legal, quem necessariamente tem que assinar o ato é o seu substituto legal. E aí nós vamos encerrar essa primeira parte da nossa aula e vamos dar continuidade daqui a pouco, tá?